Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Encontro e História. Nós estamos hoje recebendo a presença do pastor Ivan Cruz. Pastor Ivan Cruz, gente, tem um currículo tão grande que eu vou ler, tá bom? Né, pastor? Pastor, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado. Eu que agradeço, pastor, essa oportunidade que o Senhor nos deu de nos conhecer, né, através da Silvia Barrone, né? Conheci primeiro sua esposa, tão querida, tão amada, né? E aí a Silvinha falava, Elisângela, chama o pastor Ivan para ir no podcast, né, pastor? E aí, o Senhor proporcionou, né, esse encontro para contar a sua história, eternizar a sua história. Amém. Né, pastor? Eu tenho incentivado muito as pessoas, sabe? A eternizar as experiências marcantes, né? Porque o Senhor fala, né? Quantas bênçãos, né? A gente deve dar testemunho, né? Sim. Então, seja muito bem-vindo, viu, pastor? Obrigado, mais uma vez. Amém. Fique bem à vontade. Então, vamos lá. O pastor Ivan, gente, é funcionário público aposentado, né, pastor? Para a glória de Deus. Que legal. E tem uma formação eclesiástica bem grande, gente. Bem grande. Então, formado em teologia, né, pastor? Sim. Fez bacharel em teologia, curso de especialização, Aprenda a Bíblia Passo a Passo pela Faculdade Teológica Betesda, seminário sobre o livro do Apocalipse. Nossa, pastor, quanto seminário de evangelismo e missões transculturais, seminário de batalha espiritual, de maturidade espiritual, meu Deus, seminário sobre a família cristã e o nosso mundo atual. Nossa, o senhor é professor também, né? Pela misericórdia de Deus. E professor de escola bíblica dominical, de várias matérias, né, pastor? Sim. Teológicas, nos cursos básico, médio e bacharel também, né? Lecionou na Facéteos, em Osasco, Instituto Teológico Reverendo Luiz Medeiros. Ministra estudos bíblicos, palestras, seminários sobre vários assuntos para obreiros, jovens, irmãs do círculo de oração. Que bênção, pastor! E ainda outros eventos. Que legal. E o pastor também é escritor, gente. Escritor de 3 livros, né, pastor? Sim. Missiologia, Tipologia Bíblica e Homilética. Nossa, pastor, sério? Depois você traduz todos esses nomes aqui para nós. E todos para o Instituto Teológico Reverendo Luiz Medeiros, né, em Carapicuíba. Capelão, formado pela Igreja Presbiteriana de Londrina, com exercício no Hospital Evangélico de Londrina, né? Sim. E também formado em juiz de paz eclesiástico. Que chique, pastor. Meu Deus do céu. E agora? E agora eu respondo. Resumindo, o checkmate é a última palavra embaixo que a senhora não mencionou. Eu deixei para você falar. Então, quem é o pastor Ivan? Servo do Deus Altíssimo. Eita glória! Ai, resumiu o currículo, né? Com certeza absoluta. Que legal, pastor. Continuo sendo servo, né? Jesus foi claro sobre isso, né? Ele nos chamou para servir. Então, tudo que está mencionado no papel, se eu não resumir nesta palavra, no meu ponto de vista, como disse o apóstolo Paulo, né? A gente pode considerar isso como esterco, ou seja, espiritualmente não tem nenhum valor. O que importa é o temor de Deus, a obediência e servir ao Senhor, para a glória dele. Amém. A gente não pode se tornar um obeso intelectual, né, pastor? Sim. Aí, o que adianta ter um currículo vasto, mas não usar, né? Não ter a prática, né? E só a teoria. Aí o Senhor fala, meu Deus, não está usando os talentos, então, para que serviu tudo isso, né, pastor? Corretamente. É isso aí. Pastor, vamos entrar na sua história? Sim. E aí o senhor fique à vontade,
para compartilhar com a gente. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Quem sou eu? Isso. Quem é o pastor? Ivan Roque Ribeiro da Cruz. Anotei que eu consegui para não... Eu nasci numa pequena cidade no sul da Bahia, chamada Canavieiras. Isso no ano de 1959. Já revelei a minha idade. Não tenho problema nem dificuldade quanto a isso. Que foi esperto, é só fazer a conta. Mas amém. E ali eu fui criado. Tive uma infância difícil, porque os meus pais, eles não eram evangélicos, né? Pelo contrário, meu pai era um homem muito sofrido, e ele era trabalhador rural, foi administrador de várias fazendas no interior da Bahia, né? Mais precisamente em fazenda de cacau, que é o dia onde sai o chocolate, né? Então, eu conheço um pouco dessa área aí também. Que legal! E foi muito bom a minha infância em si. E comecei a trabalhar, na realidade, por volta dos 14 anos, por aí. E trabalhei em várias profissões na época, porque meus pais começaram a passar dificuldade, né? Devido ao vício que ele tinha, que era a bebida, né? Infelizmente. E meu pai chegou a ser lojista, né? Foi comerciante na época, trabalhava na área de tecelagem. Mas, haja vista o vício, não foi possível ele administrar bem. Entendi. Como, infelizmente, ocorre, né? Em pessoas que passam por esse processo. Sim. Resumindo, ele acabou chegando à falência e tal, e aí tivemos que, como diz o português, né, dar os nossos pulos. Entendi. Quer dizer, para que não venhamos passar necessidades. Sim. Então, eu comecei a trabalhar novo. Eu, minhas irmãs também, outros irmãos que eu tenho, né? E comecei a trabalhar como repositor, na época, de supermercados. Depois fui trabalhar como ajudante de marcenaria. E fui aprendendo algumas coisas. Isso né? é bom, né, pastora? Muito bom. Quando acontece alguma coisa, ele vai lá e conserta, com certeza, né? Não sou bom carpinteiro como Jesus e José, mas eu acho que consegui fazer alguma. Hoje eu faço o que ela chama de gambiarra. Ai, ai, ai. Mas eu faço. E depois comecei a trabalhar de funilaria, arrumando carro arrebentado e tal. E eu não sabia que Deus estava já me preparando para uma obra. Sim. Principalmente, né, quando chegou nessa parte da marcenaria e da parte de funilaria, né, que é arrumar as coisas e tal. E, tudo bem, fui crescendo ali, né? E praticamente não aproveitei muito a minha infância no sentido de lazer. Como eu falei, comecei a trabalhar muito cedo, mas tranquilo. Adolescência ali, sim, né? sim, não tive uma adolescência assim de ter tudo, brincar e tal, aquela coisa, porque eu tinha que ajudar a minha família. Muito bem. E ali eu fui crescendo. Quando completei 17 anos, a essa altura, a minha irmã mais velha, ela já tinha mudado de lá, né? E veio embora para São Paulo. Eu estava completando, passando a ser maioridade, e nós não podíamos vir, então ficamos por lá. Quando foi por volta, quando eu completei 18 anos, aí surgiu a oportunidade de vir também para São Paulo. Né? Isso foi por volta de 1977. E antes vocês estavam na Bahia? Sim, ainda, né? no sul da Bahia, onde eu nasci e fui criado, né? Uhum. Trabalhando, como eu falei, na minha adolescência. Né? Uhum. E quando foi no ano de 77, a minha irmã, que já estava estabilizada em São Paulo, né? Começou a ajeitar as coisas e foi chamando a família para vir. Porque ela começou a trabalhar e tudo, foi arrumando, e a gente começou a vir gradativamente. Como diz, na ordem cronológica, por idade. São muitos irmãos? Então, nós somos um total de 5 irmãos. Né? E, graças a Deus, são todos vivos e tal, né? Para a glória de Deus, né? E, chegando em São Paulo, o que aconteceu? Não foi fácil para mim. Era naquela época que fazia muito frio em São Paulo. Lembra da Terra da Garoa? Famosa. Quem não lembra, né? Mas era frio mesmo. E fomos se adaptando, né? E eu passei muita prova, porque comecei a trabalhar de madrugada, Uau. na feira, na área de calçados. Né?
Então, eu fui feirante também, ajudando ali e tal, montar as barracas. E era um frio terrível. Nossa. E depois eu comecei a adoecer, que eu não estava acostumado, né? Porque lá na Bahia o clima é Imagina, que diferença. uma mudança, pastor, assim, radical. Radical. Foi assim, sabe? Mas aí, muito bem, fui adaptando, né? Ela falou, meu irmão, aqui é assim, sim, e vamos confiar, porque Deus vai nos abençoar, né? E amém. Depois eu saí dessa área de feira, né? E comecei a trabalhar de metalúrgico. Uma área já melhorzinha, ganhando melhor salário. E trabalhei 2 anos e pouco, né? Depois fui trabalhar num frigorífico. Nossa. Não, tá tudo anotado aqui. Meu Deus, um monte de coisa. E foi passando os dias, né? Quando chegou o momento de abrir o concurso, quando foi no ano de 79, abriu o concurso público para a Polícia Civil de São Paulo. E a minha irmã já tinha feito a inscrição, né? E ela passou, começou a fazer o concurso, e depois ela me convidou. Ela falou, vai ter mais concurso e tudo, mais inscrições, se você quiser fazer tudo. Eu falei, mas polícia? Como que pode? Ele falou, não, é assim, assim, tudo e tal. Eu falei, mas eu não tenho nem ainda o ensino. Na época, eles precisava somente o primário, a quinta série. Nossa! Ensino fundamental. Até oitava. Isso aí. E aí ela falou, não precisa. Né? Que diferente que era. E ela falou, não, você pode fazer inscrição, né? E vamos qualquer coisa eu vou te ajudar e tudo. Eu falei, então tá bom. E fiz a inscrição, passei na primeira fase, que foi a prova escrita, né? Concurso, você sabe, demora, né? Sim. No mínimo são 2 anos, em média. Da inscrição até você ser chamado propriamente. E ficamos ali, ela me ajudando, tudo mais. Ela comprou um terno para mim, que eu não tinha que ir de paletó e gravata. Uau. Não tinha. Sério? Resumindo, passei em todas as fases, fui para a academia de polícia, que hoje continua lá na cidade universitárias. Quem conhece São Paulo sabe o que eu estou falando. Ali na USP, onde tem ali a universidade e tal, todas as faculdades ali. E ali está a academia de polícia, da Polícia Civil até hoje, claro, né? Resumindo, e fiquei ali durante 3 meses, não tinha salário ainda, foi uma prova muito grande, porque você não está ainda aprovado, né? E ali de segunda a sexta, o dia inteiro na sala de aula, ouvindo ali as lições, participando, e tudo que era tipo de matéria, defesa pessoal, armamento e tiro, e filosofia, e tudo que você imaginar. E, graças a Deus, eu fui eliminando aquelas etapas, né? Depois, fui para o estágio, e fui aprovado no estágio, e depois, a última fase, fui chamado para fazer o exame oral. No exame oral, eles podiam reprovar. E, graças a Deus, resumindo, passei em todos. E entrei na Polícia Civil de São Paulo. Graças a Deus, permaneci por 30 anos. Uau! Que 30 legal. anos. Não estou falando de 30 dias. Só por Deus. Né? Só por Deus. Deve ter tido bastante experiência. Bastante. Vi muita coisa nesse período, né? Fui chefe de alguns setores e tudo mais. Já fui refém de bandido e tal. Sério, e pastor? assim, muito assim. Não vai dar tempo de contar, claro, o que eu passei na polícia. Mas vi muitos amigos meus serem mortos, outros foram exonerados, outros foram presos. Porque não é fácil. Se você não tiver um equilíbrio, você acaba se vendendo, se rendendo ao erro. Entendi. Aí é complicada a coisa. Então, graças a Deus, como a senhora falou aqui no começo, hoje eu sou aposentado. Né? Já faz o quê? Quanto tempo que eu... Mais ou menos 15 anos aproximadamente que eu estou aposentado, né? E agora vamos lá. E a minha conversão? Minha conversão se tornou-se por volta... Foi antes de conhecer a pastora ou foi depois? A conversão? Antes ou depois? Antes. Antes, sim. Ele já estava selado. Eu tava, Que bom, né? Antes. Mas aí eu vou falar, então, e como foi a minha conversão? Tudo começou na década de 80,
Aí que eu marquei. Quando eu estava nascendo. Que benção. Então, quando foi no dia 18 de setembro de 83, eu comecei na igreja em 80, mas não quis saber, tal, né? Que fui conhecendo, não quis saber de me batizar, nem ter compromisso com a palavra de Deus, nem com Cristo, nem com o Evangelho, nada. E quando eu estava ainda na polícia, né? Eu sofri muito, porque nessa época eu era alcoólatra. Retrocedendo um pouquinho, ainda sobre a polícia. Pode contar, pastor. Então, agora voltando, quando eu estava na polícia ainda, eu estava muito deprimido, né? E comecei a me entregar assim à bebedeira. Mas assim, que nem ela falou, de chegar e beber álcool. Uau. Quando não tinha pinga, eu bebia álcool mesmo, álcool com água. Meu Uma pai. coisa, eu só não tinha a presença da pastora, né, pastor? Então, e comecei a beber. E o que aconteceu? O pior, pastor, é que eu comecei... Quando eu estava de plantão, aí que eu bebia mais. A ponto de a minha chefe na época, que era a delegada de polícia, uma mulher muito respeitada em Osasco, lembro o nome dela até hoje, claro, ela já morreu, doutora era Glória, olha o nome da mulher, doutora Glória Frância Salaverri Rodrigues. Ela foi uma delegada de polícia muito respeitada em Osasco, a bandidagem temia ela. Uau. Ao ponto dela ser manchete de jornais por várias emissoras de rádio e televisão do estado de São Paulo, Globo Repórter, da Rede Globo e outras emissoras. E onde eu trabalhava era manchete de jornais direto, porque naquela época eram os presos mais perigosos do estado de São Paulo, Grande São Paulo, interior, estava ali atuando no crime. Uau. Foi na época lá que sequestraram o Abílio Diniz, tal, né? Aquele grande empresário. Pessoas que sequestraram o irmão Zezé de Camargo e Luciano, tal. Então, essas pessoas todas, eu lidei com esse tipo de pessoas. Pessoas de alta periculosidade mesmo. Eu conheci sequestradores violentos mesmo em São Paulo, na época. Mas tudo bem. E ali eu estava trabalhando... E Deus foi te livrando, né, pastor? Sim, com certeza absoluta. Vê, quando Ele tem um plano na nossa vida, Ele livra, né, pastor? Então, você estava lá no meio das cobras, das serpentes. Sim, e Deus foi preservando a minha vida, porque até então eu não sabia que Ele tinha um plano, né, na minha vida, no chamado pastoral, como a gente é hoje. Mas durante a época que eu fazia, aí a minha chefe chamou a minha irmã um dia e falou: "Ô, fulana, eu preciso falar com você urgente." No caso, é a minha irmã, né? A minha chefe, a doutora, que chamou ela, sobre o Ivan. Aí ela falou: "Mas o que você está aprontando que a doutora Glória quer falar comigo?" Eu falei: "Não sei, se ela falou, você vai lá, né?" Aí ela já ficou com a pulga atrás da orelha, porque ela tinha arrumado para mim um serviço praticamente na polícia, me deu todo apoio, né? Me acompanhou em tudo, todo tipo de ajuda que eu precisava, ela estava ali sempre. E ali para ela foi uma decepção muito grande. E aí ela falou: "Tá bom, eu vou lá, vou ligar para ela e vou lá." Aí um dia ela foi na sala da doutora, e a doutora não deixou ela entrar, falou primeiro com ela, né? E falou: "A Irani, que é minha irmã, falou: "Irani, eu preciso falar uma coisa muito séria para você." Ela falou: "Fala, doutora, o que está acontecendo?" Aí a minha irmã falou: "É sobre o Ivan." Ela falou: "É." Aí ela falou: "Olha, o Ivan é um excelente funcionário, tudo, ele, sem problema, concernente à parte do trabalho em si, não temos o que dizer dele. Só que tem um problema muito grave." Aí ela falou: "O que é, doutora?" Ele falou: "É que ele está se entregando demasiadamente à bebida e está já ficando comprometedor o serviço aqui." Aí depois a minha irmã não aguentou, em lágrimas e tudo, e ela falou: "Você fala com ele, por favor, com jeito e tudo, porque ele não quer me ouvir e tudo, e senão eu vou ter que estourar uma sindicância por comportamento antiético e tudo." Aí começou a falar tudo que realmente estava acontecendo, e depois ela falou: "Mas ele está aí?" Ela falou: "Tá sim, está lá." Ela falou: "Me pede para ele entrar." Aí eu entrei na sala, ficou eu, a doutora e a minha irmã. Ela falou: fechou a porta e tudo. Aí eu não tive moral nenhuma, só chorava,
pedindo desculpa para minha irmã e para a doutora. Ela é uma excelente chefe. E eu falei, doutora, me perdoe, me desculpe tudo. E é complicado a minha situação. E vê o que a senhora pode fazer por mim. Ela falou que eu posso fazer por você. E você era novo, né? Sim, sim. Era novo na época. Aí, o que aconteceu? Ela falou, então só tem uma opção aqui. Ou a gente vai ter que internar você, ou então te dar um afastamento para você fazer um tratamento, só que não tem condições de continuar dessa forma. Eu abandonava o plantão, pegava a viatura, ia para as boates lá de Osasco. Olha, pastor. Não. Olha, pastor, dá pá virada. Pior, é triste meu testemunho assim, né? O pior é que eu só fazia isso no dia que eu estava de plantão. Quando eu ia para casa... Mas é bom falar, pastor. Quem está ouvindo, né? Sim. Vai ver que, meu Deus, eu ainda tenho solução, né? Por isso que eu vou ler daqui a pouco um texto sobre isso. O poder do evangelho, sim, né? Aí o que acontecia, né? Durante todo esse período, as viaturas novinhas que o governador acabava de liberar para a gente trabalhar com as viaturas novinhas, eu pegava as viaturas, abandonava a delegacia e ia para as baladas. Ia para as baladas, literalmente falando. Para as boates, tudo, tomava uísque e ping e tal, e voltava só de manhã, que naquela época eu trabalhava muito à noite. E era para você estar lá no plantão. Eita, nós! Estava tirando o plantão num lugar totalmente inadequado. Né? E uma vez a viatura atolou, que eu fui num casamento, estava um temporal terrível, a viatura limpinha, novinha, e caiu numa pirambeira lá no buraco, e atolou, foi uma luta terrível, acabou o álcool da viatura. Uau. E foi uma complicação. Eu falei, agora eu vou ser exonerado. Eu falei, agora chegou mesmo no máximo. Mas aí Deus teve misericórdia, que foi tudo resolvido e tal, né? E eu tive que correr, resolver, limpar a viatura, abastecer e deixar tudo limpinho lá, porque ela falou, agora eu vou ter que estourar uma sindicância e você vai ser exonerado da polícia, porque não tem mais condições. Deus. Mas aí a coisa foi contornada, foi resolvida e tudo, né? E tudo era a mão de Deus, eu não sabia. Eu não sabia, com certeza, porque o que eu aprontei, só mesmo a misericórdia de Deus. Então, ou seja, quando Deus tem uma obra com você, você pode passar o que for, mas o Senhor, mesmo nas suas incertezas, nos seus temores, e ali errando, mas Deus, Ele conhece o futuro. Então, Deus já estava olhando para hoje, qual é a nossa situação diante dEle, pela misericórdia dEle. Sim. Hoje nós somos transformados, libertos, fazemos a obra de Deus, já vamos entrar nessa área, o que a gente hoje, nos dias de hoje, a gente faz. Mas foi assim o ano passado, não foi fácil. Imagina. E quando eu cheguei em São Paulo também, o que aconteceu? Estava uma época de muita crime, assim, de sequestro, tudo mais, e aquelas coisas muito violentas. E chegou um momento que eu pensei em voltar para a Bahia. Porque né, eu falei, bom, vou ter que sair daqui, porque eu não sei se eu vou sobreviver nessa situação aqui. E eles matavam muitos policiais, ia nas casas, executava a polícia, era uma luta terrível. Uau. E a gente tinha que ir para a rua, às vezes, e tudo, né? E nas favelas, né? Por isso que tem policial, assim, que eu ouço falar que... Eu, inclusive, fiquei sabendo, uma pessoa próxima, então, prestou o concurso, tudo, mas falou, não quero trabalhar na rua. Sim. Aí eles falaram, não, o teu lugar vai ser em tal lugar. Daí ele saiu. Porque na rua é muito mais perigoso, né, pastor? É perigoso porque você ali vai estar lidando de frente a frente com o crime, né? O combate direto. Aí depois o que aconteceu? Tanto é que eu pedi também para trabalhar na parte administrativa, interna. Quando eu já fui ficando um pouco mais tempo, porque na polícia é assim, quando você vai ficando... eles falam que é antigo, né? Quando você vai ficando mais antigo, então você começa a ter certas opções. Regalias, isso. Tá. Você pode escolher. Privilégios. Isso, porque haja visto o tempo, né, que você já vai, né? A cada 5 anos você é promovido, né? Tá. Vai mudando de classe, até chegar na classe especial. Começa na 5ª classe, é o contrário, a promoção na polícia é o contrário, né? Começa de cima, entre aspas, de cima para baixo, mas não é o contrário. Ou seja, da 5ª classe, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª e especial, que é a máxima.
Eu, graças a Deus, com todos os meus erros, com todas as minhas perturbações e tudo, ainda consegui aposentar na classe especial. Isto é o quê? A misericórdia dele, Deus. Verdade. Não tem outra palavra, não tem outra coisa para dizer. Então, é assim, aí tá, eu fui promovido e tudo até chegar o tempo da minha aposentadoria. Quando foi para me aposentar, eu tomei conhecimento, o governador, ele foi candidato a presidente da República na época, né? Era o José Serra. Ah, tá. E ele falou que quem tivesse 30 anos de contribuição na polícia, independente da idade, podia solicitar aposentadoria, que ele ia mandar o projeto, a lei urgente para a Assembleia Legislativa, para os deputados aprovar, que já estava tudo combinado, né? Porque ele era candidato a presidente. Daí eu orei a Deus e tudo, e fiz a petição, né? E realmente, com 3 meses, publicou no Diário Oficial a minha aposentadoria. A glória de Deus. Foi no final de semana, no sábado. Lembro como se fosse hoje. E você ainda estava morando em São Paulo, pastor? Sim, me aposentei morando em São Paulo. Vamos contar. É porque ele quando foi para aposentar, foi assim, nós estávamos num culto e Deus usou alguém para falar para ele assim. Então, pastor, fala então. Muda a lei. Sim, sim, como é bom ela auxiliar. Sim, justamente, tá então. Auxiliadora idônea aqui, ajudando o pastor não esquecer da história. Muito importante essa parte. Conta aí, pastor. Realmente, quando ele foi para aposentar, foi uma promessa de Deus. O Senhor falou, usou uma serva dele, realmente, num dos cultos, e falou essa palavra que ela disse mesmo, homem, que Deus falou claramente que ia mudar as leis. Foi uma coisa muito clara, né? Que ele ia me promover, eu ia me aposentar para ficar somente à disposição da obra dele. Uau. E a palavra veio assim mesmo, como uma flecha, assim mesmo, e realmente cumpriu imediatamente. E deu assim, aí mudou a lei de fato. E quando eu aposentei, passaram-se como ele perdeu a eleição, o que aconteceu? Passaram-se mais algum tempinho. A lei foi depois revogada, engavetada outra vez. Olha. Aí quem não pediu aposentadoria está arrependido, eu acho que até hoje. Meu pai. Realmente, Deus fez esse milagre. Que incrível. Essa parte é de suma importância, realmente. Que legal, pastor. Foi uma coisa assim extraordinária de Deus. Ele estava com 49 anos. Aposentei novo. Olha, super novo. 49 anos. Uau. Porque eu entrei também novo, né? É. Então, quer dizer, aí juntou os 30 anos de contribuição e para a glória de Deus. Sim. Agora, vamos lá. Aí, vamos agora mudar. E como é que você conheceu a princesa? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então vai. Daí o que aconteceu? Antes de eu me converter, eu ainda estava naquela vida de erro, claro, e tudo, né? Bebedeira e tudo, correndo o risco de ser exonerado, né? E tal. Mas aí eu conheci pessoas que Deus preparou para... Sempre convidando para ir na igreja. Isso na década, como está aqui, na década de 80, né? Na década de 80. Sim. Eu recebi os primeiros convites, fui resistindo e tal. Que negócio de crente, de igreja, o quê? Não, isso aí não... Negócio, deixou na minha e tudo e tal. E as pessoas foram insistindo, que eu ia morrer, literalmente. Se eu não tomasse uma posição, eu já estava morto. Porque eu estava me desfinhando, me acabando. As minhas células estavam se destruindo, estava queimando, porque o álcool ele destrói. Quando você não emagrece demasiadamente, quem é viciado em álcool, ele incha. Nossa. Ou ele incha, ou ele incha ou ele emagrece. Uau. No meu caso, foi emagrecimento. Emagrecimento, porque as células, o álcool, ele mata as células. Pode perguntar para qualquer especialista. Uma vez eu estava estudando sobre o álcool. E, às vezes, as pessoas falam assim, vou tomar só a cerveja, não fico tomando pinga. Mas um copo de cerveja tem a mesma quantidade de álcool do que qualquer outro. O uísque, a pinga, a vodka, né? Então, ou seja, o efeito é o mesmo no cérebro, né? Sim. Olha, é destruidor, uma devastação. Como diz a palavra. A Bíblia é clara sobre isso. Pois bem, o que aconteceu? E eu resistindo, mas sempre tem o dia de Deus, o dia determinado, como diz Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo tem o tempo determinado, e chegou o tempo. Quando chegou o tempo, eu fui na igreja, lá em Osasco, isso em Osasco, né?
Fui na igreja, naquela noite, no domingo, e naquela noite eu não aceitei Jesus ainda. Eu fui lá, sentei lá, participei do culto. O pastor, como você sabe, é de praxe, faz o convite, né, para as pessoas aceitarem Jesus e tal. Sim. Eu não estava entendendo nada, mas ali já foi semeado. Resumindo, passaram-se aproximadamente uns 2 meses ainda, eu indo, mas sem tomar decisão. Sim, mas quando chegou no dia D, não teve jeito. Como se dissesse, é hoje. E naquela noite, no dia, como eu falei aqui, né, no dia 18/9, né, no dia 18/9, eu peguei e entreguei minha vida para Jesus. Não aguentei. Naquela noite ali foi o checkmate. Aí foi um chororô, tal, e só que teve um problema especial nisso daí. A partir daquele dia até hoje é dia 21 de junho de 2022. Do dia 18/9 de 83 até hoje, para a glória de Deus, não entrou mais uma gota de álcool na minha boca, no meu estômago. Uau! Foi uma libertação radical, instantânea. É incrível, né? Isso é o poder de Deus. Isso verdade. Só Deus faz. É verdade. Porque a gente sabe que o processo ele é lento, ele é demorado. Sim. Nós sabemos disso. Cada caso é um caso. Sim. E eu creio que na presciência de Deus, como Ele tinha uma obra na minha vida, e tudo já preparado, casamento, família, tudo mais, então eu creio que Ele, o Senhor, acelerou, se eu posso dizer assim, verdade. todo o processo. E realmente foi uma conversão, aí já desci as águas, tudo mais, e daquele dia, passaram-se 6 meses, veio uns missionários da América do Norte, Califórnia, eu lembro muito bem, uns homens muito usados por Deus, e que Deus usa eles para batizar com o Espírito Santo, né? Eles são especialistas, se eu posso chamar assim, né? O Espírito Santo usa eles nessa área. Você sabe que no chamado, cada um, Deus tem um chamado específico. E essa equipe de missionários norte-americanos, eles são usados por Deus nessa área. Daí eu recebi o convite, falou, tal dia assim vai ter uma campanha, a gente pode chamar de campanha, né? Vai vir os missionários da Califórnia e Deus usa eles assim para, ora sim, você é batizado com o Espírito Santo, você não quer? Eu falei, mas o que é isso aí? Espírito Santo? Eu ainda estava caminhando, né? Aí a pessoa explicou, não, é assim, é o gozo, é o poder de Deus, você vai sentir paz, alegria, autoridade para pregar o evangelho. Eu falei, eu quero então. Nem sei o que é, mas eu quero. Daí, se vem de Deus, né, pastor? Ai, tem gente que fica cheio de 9 horas com essas coisas, né? Ah, mas é tão bom se as pessoas soubessem, né? Só quem recebe é quem sabe, né? Gente. Aí, resumindo, realmente aconteceu, né? Eles vieram naquela noite, claro, no domingo, e eu recebi o Espírito Santo, né? Já fui batizado, comecei a falar língua estranha, tudo mais. Daí foi realmente o Espírito Santo fazia isso. Aí veio criando desejo de já sair pregando, evangelizando e tudo mais, né? Olha, só que eu precisava passar por um treinamento, eu não sabia. Bem aquele versículo, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vem, você vira o Hulk. Sim. Você recebe essa autoridade, esse poder, né? Por isso que perfeitamente. Nada segura alguém cheio do Espírito muito Santo. Muito bem. Agora vamos à minha chamada ministerial. Tá. Então foi quem eu era, meu trabalho, a minha conversão. E como que surgiu agora até chegar hoje, que você é pastor? Então, é assim, a Bíblia ela é muito clara e correta, né? Claro, naquilo que ela mesma determina. Ou seja, não há contradição. Para o meu chamado, eu passei por todas a hierarquia, se podemos dizer assim. Ou seja, nós aprendemos, segundo a palavra de Deus, que a organização de Deus... Eu fui membro da igreja, correto? Depois passei a ser o que a Bíblia chama de cooperador, né? Cooperador. Depois eu fui consagrado ao diaconato, né? O diácono, como a Bíblia ensina. E depois fui consagrado, por isso que está aqui todas essas datas, a presbítero, né? Presbítero. Depois a evangelistas, correto? E depois, no dia 21/4 de 2006, aí eu fui consagrado a pastor.
lá em Mogi das Cruzes, na Assembleia de Deus. Né? Que benção. E a evangelista foi consagrado lá no Rio de Janeiro, na Madureira, um bairro chamado Madureira, Assembleia de Deus, que eles chamam de Ministério de Madureira. Por que de Madureira? Porque fica num bairro chamado Madureira, no Rio de Janeiro. Entendi. Por isso que chama Assembleia de Deus de Madureira, na Rua Carolina Machado, número 92. Lembra até hoje. Isso que foi consagrado a evangelista. Depois, né, isso foi no dia 1/5/97, né? Depois eu fui consagrado a pastor, né, no mês 4 de 2006. 2006, lá em Mogi das Cruzes, e fui caminhando com Cristo, o Senhor foi confirmando, né? Eu não queria ser pastor. Na realidade, eu fugi. Sério? Sério? Sim. Um detalhe, não sei se tem tempo para falar. Conta, claro, conta. Aí, essa como parte que foi no legal. chamado pastoral, né? Eu fugia, literalmente. Que eu não Sério? queria saber, né? Que eu via, assim, a luta, a dificuldade, que lidar negócio com pessoas, né, pastor? lidar com pessoas, é uma coisa tremenda, muito forte. Tremendo. Daí eu falei, não quero ser isso, não. Só que assim, na Assembleia de Deus, você não fica sabendo. Eles provam você antes. Eles te dão algumas tarefas e você não sabe que ele está sendo provado. Segundo a Bíblia ordena fazer assim, né? A palavra de Deus fala que primeiro o obreiro tem que ser o quê? Provado, para depois ele ser aprovado. Só que nessa dele ser provado, nem sempre ele toma conhecimento. Tipo assim, ele explica aí o que eles faziam. Mandava você ir pregar lá na praça? Mais ou menos. Mais ou menos isso? Fazer uma visita pastoral. No caso, visitar um enfermo no hospital, visitar um presídio, visitar uma casa de recuperação, passar o pano no chão da igreja, por exemplo. Então, você está sendo provado e não está sabendo. E se você tiver a humildade de obedecer, Deus está sendo glorificado naquilo ali, aí vem confirmar o seu chamado. Muitos acham que esse chamado é só para ser servido, né? Como a gente estava conversando, né? É para ser servido. Muitos pastores querem ser pastores não para servir a comunidade, mas para ser servido por ela. É muito, olha. É sério, né, pastor? A palavra servo quer dizer que você é o mínimo, você está lá embaixo, é como se fosse, entre aspas, o escravo. Então, nós somos escravos de Cristo. Ao pé da letra, o que a palavra ensina, né? Sim. Daí sim, e depois de tanta relutância, né? Eu, a minha esposa orando e tudo, ela é esperta, ela tinha uma visão e convicção daquilo, e eu resistindo, e resolvi aceitar. Lógico, eu já era casado e tudo, né? Evidente, e aceitei o chamado, né? E o que aconteceu? Deus começou assim realmente a confirmar tudo. Daí eu comecei a questionar Deus, entre aspas. Eu falei, mas tá, agora eu sou pastor, fui consagrado, e vai mudar alguma coisa na minha vida? O que é que eu vou fazer agora? Daí eu comecei a orar e Deus foi ministrando no meu coração em que área que Ele ia me usar, pela misericórdia dEle. Que área que foi? Isso tudo é que a senhora leu aí. Foi na área do ensino teológico, né? E eu comecei a pegar gosto pela coisa, né? Que legal. E aí eu falei, bom, mas eu não posso ficar me exibindo. Se Deus tem algo comigo nessa área, Ele, o Senhor, vai preparar. Daí, menina, coisa assim de Deus. Aí onde eu chegava, pela misericórdia de Deus, eu sentava lá atrás, no último banco, literalmente falando. Parece que a coisa estava escrita aqui, ó, professor. Aí os pastores me chamavam, pastor Ivan, vem aqui dar aula para nós. Não sei o que. Eu falei, mas como assim? Ele falou, não adianta esconder o dom. Você está pensando que você vai esconder de Deus? Eu falei, mas ele falou, não. E começava, isso, pastores, não estou falando os pastores, presidente de campus, me convidava. Eu falei, aí eu comecei a ministrar na escola dominical, comecei a ler aqui, e nas casas. Foi uma escola ali, né? Sim, aí eu fui pegando gosto pela coisa, pegando gosto. Depois fui convidado a fazer parte do Instituto de Teologia, como está aqui, né? Luiz Gonzaga Medeiros. Fiz parte da diretoria do Instituto e fui convidado para dar aula. E eu falei, bom, realmente eu acho que Deus tem algo comigo nessa área. Aí eu fui pegando gosto, investindo mais, né? E comecei a ler bastante a Bíblia, que eu não sabia praticamente nada de gramática de Bíblia. Eu aprendi gramática através da palavra de Deus, verbo, essas coisas. Quer dizer, aprendi, né? Estou aprendendo, né? A gente E é muito gostoso. E comecei... Depois, quando eu estava ainda lá em Carapicuíba, na Grande São Paulo, o seminário nos convidou alguns professores para a gente escrever o próprio material da Escola de Teologia.
porque a gente estava usando material de outro instituto, de outro seminário, né? O qual não é proibido. Mas aí o que aconteceu? Deus fez, eu falo que foi Deus que fez, a diretoria do seminário enxergar pessoas ali talentosas para poder, ou seja, que tinha condições de escrever mesmo as matérias. Foi onde você viu aí que nós conseguimos, pela misericórdia de Deus, eu fui um dos selecionados e consegui esses 3 livros, que está escrito aí no currículo, que já estão na sala de aula, claro, e tudo mais, faz parte do curso, né, de teologia. E essa igreja foi a mesma que nós casamos. Ah, sim, detalhes. Então, você está vendo? Ela quer que você fala, pastor. Que legal. Que minha filha casou. Que legal. Sim. Que gostoso. Muito bom. Pastor, quer falar um pouquinho sobre o que fala cada livro? Então, sim, vamos supor. Aí está lá selecionado 3 livros. É Missiologia. Missiologia, a palavra está dizendo, né? É um livro que fala sobre missões. Por que Deus tocou no meu coração para escrever esse livro? Primeiro que a gente já estava atuando na área. Nós nunca fomos aquele tipo de crente, se eu posso chamar assim essa palavra, de ficar ali preso dentro das 4 paredes. Então, eu e a minha esposa, a gente sentimos esse desejo de evangelizar, de ganhar alma, de ir para fora da igreja. Porque... Olha. Antes da gente nos casar, nós tivemos muitas experiências na obra missionária. Nós conhecemos uma missionária, não vai dar tempo para entrar um testemunho dela, que é muito grande, mas uma mulher de Deus, muita experiência. E nós começamos a trabalhar com essa mulher de Deus. Ela morava na zona leste de São Paulo. Hoje, ela já partiu para o Senhor. Uma mulher de Deus, o testemunho dela é muito tremendo, muito grande mesmo. E, inclusive, ela foi a primeira missionária consagrada no Brasil pelas Assembleias de Deus, que é a Igreja Assembleia de Deus, ela não consagrava missionária nem pastora, não. E quem consagrou ela foi Daniel Berg, um dos homens que trouxe o pentecostalismo para o Brasil. Quando veio lá de Chicago, todo aquele movimento novo lá, da Rua Azusa e tal, eles vieram para o Brasil. E em 1910 fundaram a Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará. Não sei se a senhora conhece a história, né? Pouco. E eu tenho assim, então, esse aí é um contexto. E essa missionária, nós conhecemos ela, começamos a fazer a obra de Deus, literalmente, a obra de missões. A gente era noivo, né? Olha. E onde ela ia, a gente estava ali acompanhando ela, pegando experiência. Ela trabalhava muito com presidiários. Presidiários, homens que a sociedade considerava como lixo. Desprezado, rejeitado. E ali na casa de detenção, no Carandiru, bem no centro, ali na região norte de São Paulo, né, próximo ali do centro, na Avenida Cruzeiro do Sul, tinha um presídio muito grande chamado Casa de Detenção de São Paulo. 6.000, 9.000 presos, era super lotado. E a gente começou a entrar ali com essa missionária para pegar experiência. Pregar o evangelho. Ganhamos 800 presos para Jesus. Que linda história. Eles iam se entregando para Jesus, a gente orava lá e Deus fazia a obra, ele libertava, expulsava demônio, curava. Naquela época a AIDS estava matando mesmo, logo quando a AIDS começou a disparar no Brasil e no mundo, a AIDS não tinha cura naquela época. E a gente, ele correndo o risco de ser contaminado, ela nova, eu novo. A gente não era nem casado ainda, mas a missionária falou, vamos orar, e vocês têm chamado nessa obra. E aí começou todo o trabalho de missões. Aí nós começamos a trabalhar, pastor. Porque a senhora sabe que... Qual é a missão da igreja? A missão da igreja, eu aprendi que, no mínimo, são 3. Qual é a... Primeiro, adorar a Deus. A primeira missão da igreja é adorar a Deus. Sim. A segunda missão da igreja qual é? Evangelismo e missões. A igreja que não trabalha nessa área... Não cresce, né, pastor? Exatamente. Está a desejar. Verdade. E a terceira missão da igreja qual é? É cuidar da doutrina e dos dons, do ensino e o cuidado da palavra de Deus para com os seus membros. Eu vejo assim, o resumo, a missão da igreja é nesses 3 pilares. Sim. Adoração, missões e a disciplina ou o cuidado, o ensino da palavra. Sim. A palavra de Deus é tudo, nós temos que ser guiados pela palavra.
É a bússola do crente, é a constituição da igreja, é a palavra. Então, aí eu comecei a pegar gosto e Deus tocou no meu coração para escrever esse primeiro livro sobre missões. Nesse livro tem o quê? Tem testemunhos, estatísticas, tudo mais, né? Tem um estudo dentro das escrituras sobre missões e muita experiência, né? Tá e nesse esse livro o pessoal adquire nas livrarias? Como então, que é? esse livro está à disposição lá em Carapicuíba, no Instituto de na Escola Teológica, que ele está sendo usado em sala de aula, né? Sim. E eu estou relançando ele, que agora já solicitei os direitos autorais para relançar ele. Legal. Já veio os direitos autorais. Eu estou relançando ele com nova capa, e mais alguma atualização. E está à disposição, sim. A princípio, a disposição está esse aqui. Foi a primeira edição, né? O senhor poderia colocar na Amazon, né? Sim. Entendeu? Para vender. E o que acontece? Aí vem o segundo livro, que está citando aí pela ordem, qual é? Tipologia Bíblica. Tipologia Bíblica. O que é esse livro? Tipologia Bíblica é um livro que ele vai falar sobre o tabernáculo, o Antigo Testamento, o chamado de Deus concernente à nação de Israel, vai falar sobre o símbolo do tabernáculo, o que significa as cores do tabernáculo, as cortinas do tabernáculo, o sacerdócio em si, tudo mesa, detalhado, né? Tudo detalhado. Tinha uma simbologia, né, pastor? Isso. Então, esse livro, por isso que chama Tipologia Bíblica. Então, é um livro com estudo... Porque, na verdade, a visão que Deus deu para fazer o tabernáculo é uma cópia do que tem lá no céu, não é? Perfeitamente. Com toda certeza. Então, é isso. Então, esse livro trata disso. Que legal. E até chegar em Cristo, que resume tudo nele. Então, é um estudo muito detalhado, desde o Antigo Testamento até chegar no tempo da graça. E ele tem algumas figuras. Aí o véu se rasga. Perfeito. Então é um livro muito bom também. Está também à disposição. E o terceiro livro, estou vendo aqui, é Homilética. Homilética está dizendo, né? É a técnica, a arte da pregação, né? Esse livro ele trata justamente do sermão, como preparar um sermão, né? E sobre as fases, o corpo do sermão, né? As palavras e tudo mais. E ele chama Homilética. É um livro muito bom também. Também ele está à disposição. É, né? A arte da pregação. A arte da pregação, justamente. Que legal. Ela educa o pregador, orienta, ensina, capacita, né? E deixa você, como diz assim, é claro que isso aí você tem que depender do Espírito Santo, é evidente. Tem coisa que o Espírito Santo muda, né, pastora? Perfeitamente. Então, né? Isso. Então, é um livro que vem ajudar. E todos eles estão lá à disposição. Eu vou ver se eu consigo, para a senhora, um volume de cada um. Eita. E a gente vai estar te passando como presente, fica tranquila. Ai, que lindo. Obrigada. Eu vou entrar em contato lá com eles lá. E eu creio que ainda deve ter lá, sim, lá em Carapicuíba. Mas isso aí é tranquilo. Promessa é dívida, a senhora vai receber. Fique tranquilo. Glória a que Deus, vai eu logo, vou ler logo, tudo, viu? A senhora está que sendo lindo. presenteada e é isso daí, a princípio. Que lindo, pastor. Falar mais o quê? Pergunta, como diz, pergunta que eu respondo, né? Glória a Deus. Eu não sei como está o nosso tempo. Tem mais alguma coisa para acrescentar da história, pastor? Então, agora sobre a família, né? Hoje... Como foi a faculdade? Ele pode falar como que Deus deu a faculdade para nossa filha. Como nós casamos, porque quando nós casamos... Você está vendo? A pastora quer porque quer que o pastor conte como é que foi o casamento, gente. O milagre do casamento. Pastora, vem cá, vem falar oi pro pessoal. Vem cá, pastora. Vem cá, gente. Conta enquanto eu tomo uma água. Maria, pastora Maria. Pastora Maria, socorro, gente. Eu falei para ela que quando a gente olha para ela, a gente sente uma paz que é sobrenatural. Deus é maravilhoso. Né, pastora? Que delícia. Agora eu entendo porque que um monte de gente tem eles como pais espirituais. Eu estou entendendo. É porque Deus é bom, né? Que delícia, Vocês pastora. todos são especiais, né? A senhora poderia estar aqui, né? Mas a senhora quis ficar ali, tudo bem. Eu acho que é verdade. Então, como então que foi? vai, Você pastor. lembra o ano? Nós casamos em 89. Não, falo da faculdade. Não, nós casamos, tá? Não, aí... a Rebeca prestou 2 vestibulares. Vai, conta o milagre, então, da filha. Então, a minha filha, graças a Deus, concernente na adolescência dela, nunca nos causou problema,
se comportou eticamente, sempre temente a Deus, esforçada nos estudos, desde criança, do prezinho até hoje, era psicóloga. Quantos filhos você tem? Um casal. Um casalzinho? Sim. Ah, eu também. Hoje a Rebeca legal, ela é psicóloga, né? Formada pela PUC, uma das faculdades de renome, né? Em São Paulo. Mas isso não é o caso. Então, veja bem, como tudo começou, ela prestou 2 vestibulares, né? E depois ela optou pela PUC. Graças a Deus, passou nos 2. E, na época, era difícil matricular, porque faculdade nunca foi barato. E a minha esposa, pela fé, foi lá e fez a matrícula dela e tudo. E eu falei, mas como? Que situação? Você não... É muito caro e tudo, como a gente vai arcar com isso daí e tal? Não, eu vou fazer a matrícula tudo, e vai ser bênção e tal. Eu falei, então amém, né? Vamos orar. E eles exigiram toda a documentação e tudo mais, a senhora sabe que não é fácil. E complicou as coisas depois, vinham alguns obstáculos, parece que não achava alguns documentos e tudo. Foi uma luta. Resumindo, quando conseguimos juntar tudo, ela, pela fé, deu entrada lá na faculdade e tudo, e ela teve que prestar mais um vestibularzinho para ser selecionada, passou em todas as fases. Ótimo. Tá, mas e agora, para pagar isso daí? Aí começou, ela falou, não, eu pensei que a gente ia pagar e depois ia trancar a matrícula. Haja visto o preço na época. Eu fiquei preocupado, entendi. Mas ela tinha mais fé que eu. Então, eu falei, então você quer fazer? Amém, vamos fazer, né? Resumindo, ela fez a matrícula, pagou a primeira mensalidade toda, depois o que aconteceu? Ela começou a concorrer à bolsa. Parece que eram 5 bolsas, se não estou enganado. E eram várias alunas. Imagina. Vários. E minha filha, nós oramos e tudo, e ela prestou, e, para a glória de Deus, ela ganhou a bolsa. Integral. Uau. Integral. Tá vendo? Se não tivesse foi um milagre extraordinário. Que lindo, pastor. Quando ela terminou a faculdade, se ela fosse pagar, estaria quanto, mais ou menos? 2.500 e pouco reais. Era humanamente... Por mês, né? Claro, nossa, por mês. Caro, né? Era humanamente faculdade impossível. Faculdade do quê, pastor, que ela fez? Psicologia. Psicologia. Ela é formada, para a glória de Deus, né? Que tá lindo. Tudo tranquilo. Daí ela casou e mudou para Londrina. E ela teve que trocar, transferiu, né, o CRP para cá. Sim. E ela continua exercendo e tudo, né, para a glória de Deus. Mas assim, foi um testemunho assim, muito extraordinário. Que lindo. A faculdade. Você fala que agora ela tem 8 anos de casada. Sim. E aí ela vai dar um presente 8 anos de casada, e agora orando e tudo, e vai nos presentear com o neto ou uma neta. Que lindo! Seja lá o que for, é bênção. Glória de Deus. A pastora estava falando para mim, quando soube, a pressão subiu. De tanta emoção, né, pastora? Vovó de primeira viagem. Ai, que lindo. Foi uma bênção. Ai, que gostoso, então, assim, gente. Aí nós temos o Gabriel. Gabriel já não foi tanto quanto a Rebeca, concernente aos estudos, e ele, a princípio, começou a dar um pouco de dificuldade, ou seja, não havia interesse por parte dele, né? E aquilo ali começou a nos causar uma certa preocupação, que adolescente, homem, foi mais veloz do que mulher, né? Apesar que hoje ele está mais... Está invertido, mas aí é outra área, deixa, né? Mas concernente a ele, hoje, resumindo tudo, aí ele começou, a gente aconselhando ele começou a seguir o nosso exemplo de pastor e de estar sempre empenhado na obra de Deus, isso é importante. É verdade. E ele começou a seguir alguns princípios, se envolver, às vezes, com companhias que não eram adequadas, e a gente começou a orar, repreender e acompanhar de perto, até que, graças a Deus... Deus fez uma obra no coração dele, resumindo tudo, ele veio também se converter, que bênção. Foi batizado, hoje ele trabalha na igreja, para a glória de Deus, Igreja Comunidade Bíblica Logos, aqui em Londrina, uma bênção ali. Eu quero trazer o pastor Paulo aqui no podcast. Pastor Paulo, um homem de Deus, um amor de pessoa. Que legal, e hoje ele ajuda o pastor Paulo? É braço direito, pela misericórdia de Deus, do pastor Paulo. Pastor Paulo não deixa no largo dele por nada. Que legal. Isso é obra de Deus. Que lindo, ouvinte, você que está assistindo, Deus é tremendo naquilo. Deus é... Já veio ovelha do pastor Paulo aqui já. Que bênção. Muito boa. Para a glória de Deus. Meu filho com 21 anos.
Sim. Do testemunho. Ele, resumindo, ele sofreu alguns deslizes, como eu falei tudo. Um dos últimos, né, que foi depois, em seguida que veio a conversão dele, claro. Mas um dos últimos deslizes foi o quê? Foi um acidente grave de moto. Uau. Ele pegou uma moto, estava numa balada, uma época e tudo mais lá, e pegou uma moto muito possante, daquelas mesmo, violenta, enorme, né? E ele não tinha nenhuma condições de pilotar aquela moto. Mas no calor da emoção, né? Ou achando que tinha habilidade, mero engano. Resumindo, sofreu um grave acidente. Uau. Aí, de madrugada, a gente está em casa e tudo, quando é surpreendido com a notícia para comparecer no pronto-socorro, isso foi lá em Barueri. Barueri é uma cidade que tem na Grande São Paulo. Uma cidade muito boa de viver, inclusive. E aí nós fomos surpreendidos naquela madrugada, que o Gabriel, né, era para nós comparecer no pronto-socorro, assim, que o Gabriel tinha sofrido um acidente e tal. E nós achamos que era uma coisinha assim, simples. Caiu da moto, ele arranhou o braço, tá? Só foi um milagre extraordinário. Uau. Ou seja, Deus deu um livramento, a moto, ele jogou ele debaixo de um caminhão. Nossa. Capacete foi para um lado, moto para o outro, e ele ficou preso nas ferragens do caminhão e tudo. Uau. Aí veio aquela situação, resgate, o SAMU, tudo, e socorrer ali, e ele foi numa situação bem delicada para o pronto-socorro de Barueri. Chegamos lá, tinha um casal de capelães, que foi capelão nosso lá em Barueri, né? Nós fazíamos um trabalho de capelania no hospital, um dos hospitais lá em Barueri, e nós entramos em contato com eles, é claro, né? Um amor de pessoa, eles são chilenos, né? E aí eles compareceram lá para nos socorrer, nos dar uma força, nos dar aquele acalento, né, que a gente precisava, e uma das funções do capelão é justamente essa, né? Chegando lá, a capelã, ela entregou uma mensagem dura para ele. Ele estava ali no leito, mas estava consciente. Dali ele recebeu uma mensagem, mais uma exortação, que era tudo ou nada. Porque com Deus é assim. Não que Deus é carrasco, mas porque ele já estava abusando. Dando chances, né? Isso. E ele ouviu aquela repressão, a mãe chorando, nós ali, tudo. E resumindo, ele, quando saiu dali, realmente reconheceu toda aquela situação. E não passou muito tempo, ele veio entregar a vida dele para Jesus. E quando chegou aqui em Londrina, como a esposa falou, ele foi batizado, né, pelo pastor Paulo Silva. Que lindo. É um seminário de Apocalipse na igreja do pastor Paulo. Sim. Conta, pastor. Ele se reconciliou. Sim, olha como é muita coisa. Sim, aí a gente já estava morando. A gente morava numa cidade. Olha como a coisa vai puxando a outra. Estou preocupada com o tempo. Fica tranquilo, pastor. Finaliza essa história, que é bonita. Aí o que aconteceu? A gente morava numa cidade chamada Marilândia do Sul, aqui no Paraná, depois de Apucarana. E o Gabriel veio com nós para cá e tudo, que ele é solteiro, né? Ele é solteiro até hoje, não larga da saia da mãe. ele é solteiro. Aí o que aconteceu? Sempre ele morou com nós, né? Minha filha casou, claro, e tudo bem. E quantos anos ele tem, pastor? 27. Garotão. Tá novo ainda. Quando nós viemos para o Paraná, pastora, a gente não veio direto para Londrina. A gente foi para essa cidade, chamada Marilândia do Sul. Sim. Como que nós fomos para lá? Aí uma outra história. Nós conhecemos uma família que são piauiense, ganhamos essa família para Jesus, e uma das parentes dessa família morava aqui, nessa cidade, Marilândia do Sul. Então, ela tomou conhecimento que a gente vinha embora para o Paraná, que eu já estava aposentado e a minha filha já tinha vindo aqui, que quando ela namorava, o que hoje é o esposo dela, os pais dele já moravam aqui, então ele já conhecia. Aí ele sempre estava convidando ela, minha filha, para vir conhecer o Paraná, Londrina principalmente. Aí uma dessas viagens a gente veio. Daí eu falei assim, um dia quando eu aposentar, eu acho que eu vou morar aqui, porque eu gostei dessa cidade. Londrina, né? Aí foi assim que tudo começou. Só que quando eu aposentei, essas irmãs tomou conhecimento que a gente vinha para o Paraná. Daí essa outra, que é a irmã delas, né, ficou sabendo. Aí falou, pastor Ivan, e tudo, eu estou sabendo que vocês vão ir para o Paraná e tudo e tal. Eu falei, sim, nós vamos mudar e tudo. Aí ela falou assim, você não quer vir morar aqui em Marilândia do Sul? Eu falei, Marilândia do Sul? Eu falei, não, a gente tá eu senti de Deus tudo, estou com vontade de ir para Londrina. Não, mas Londrina tal, não sei o que, é maior. Vem para cá, eu estou aqui, a gente já se conhece e tal. Eu falei, vamos orar a Deus. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Ela estava, pastora, tão assim, querendo, assim,
querendo que a gente fosse para lá, que ela, ela alugou uma casa para nós, providenciou tudo que a senhora imaginar, que uma família precisa para se estabilizar. E ela falou, não se preocupe com nada. Nossa. Deus usou ela grandemente. Que legal. Alugou a casa, fez o contrato, tudo no nome dela. Um amor de pessoa. Aí eu falei, bom, sendo assim, né, não tem jeito. A gente morando lá em Barueri, não sabia de nada, e ela correndo. Ela falou assim, que tipo de casa que vocês querem? Nossa. E a mulher já viu como é que é. A mulher... Aí eu falei, aí você vê como é esposa e tal, para mim, tanto faz, eu sou simples. Aí ela falou, aí ela foi procurar e achou uma casa no centro da cidade, do jeitinho que mais ou menos que ela queria. Resumindo, ela alugou essa casa, fez tudo que tinha que fazer, e nós mudamos para lá. Ela trabalha hoje... Ela é uma microempresária na área de acabamento com roupa jeans. Ela tem uma empresa que trabalha. E nós fomos para lá, começamos a trabalhar com ela e tudo. Ficamos lá há pouco tempo, porque é uma cidade muito pacata e não tinha empresa para o meu filho trabalhar. Ele me falou, pai, não vou ficar aqui nessa cidade, porque é muito pequena, eu sou jovem, preciso trabalhar e tudo. O senhor não falou que nós ia para Londrina? Eu falei, sim. Aí começou aquela inquietação e tudo. Eu falei, vamos orar e tudo. Resumindo, oramos a Deus. E viemos para Londrina. Viemos morar em Londrina pela primeira vez. Viemos morar que já é a segunda vez que a gente mora em Londrina. Já é a segunda vez. Quando eu vim morar em Londrina pela primeira vez, eu sofri um infarto. Uau! Tem mais essa. Deus teve misericórdia de mim e estou aqui, vivo, são e salvo. Mas era para ser um infarto fulminante. O Senhor me livrou. Daí, eu tive que fazer um tratamento, fui morar em Marília, porque o meu convênio ele é vitalício. Só que ele só atende no estado de São Paulo. Nossa! No Paraná não atende, porque eu sou funcionário, eu sou aposentado pelo estado de São Paulo. E está certo. É verdade. Ele não pode atender outro estado. E eu tinha que retornar nas consultas regularmente, gastava muito para ir para lá, morando aqui. Aí nós alugamos uma casa em Marília, ficamos lá um tempo. Depois retornamos para Londrina. Retornamos para Londrina, né? Então já é a segunda vez que a gente mora aqui em Londrina. E nessa aí, o Gabriel querendo trabalhar, querendo trabalhar, viemos para Londrina, né? E fomos procurando e tal. Ele... sim. Aí em Marilândia ainda, eu fui convidado pelo pastor Paulo. O Paulo Silva. Paulo Silva, para fazer um seminário sobre o Apocalipse. Que ele descobriu que eu gostava. Eu conheci o pastor Paulo em São Paulo, lá em Carapicuíba, na igreja que a minha filha fazia parte. Lá. E ele foi lá pregar no evento lá na igreja, nós nos conhecemos lá. Aí ele tomou conhecimento desses livros, ele falou, pastor, eu preciso do senhor lá em Londrina. Mas como, pastor? Não te conheço. Eu falei, não, nós vamos combinar em tudo, eu já vi seu currículo aqui tudo, eu quero te ouvir. Que legal. Eu quero te ouvir, pastor. Como, pastor? Eu quero te ouvir, vamos agendar, não se preocupe com despesa. Eu falei, calma, pastor, não é assim não em tudo. Daí ele falou, aí eu mudei para Marilândia, ele descobriu que eu estava lá e fez o convite. Falou, o senhor não quer vir aqui em Londrina, pastor, dar um seminário sobre Apocalipse para nós? Eu falei, amém, se for de Deus eu vou orar. Aí fomos orando, eu falei, vamos me dar um tempo, que eu vou preparar o material, tudo certinho, e a gente vai. E, para a glória de Deus, foi se encaixando tudo e viemos dar o estudo. Aí foi onde entra agora o Gabriel. Aí o Gabriel estava assistindo, presente, e Deus começou a ter misericórdia, a abençoar, falando. Ficamos, parece que no final de semana, foi sexta, sábado e domingo. Intensivo, direto, para a glória de Deus. Sim. Ele preparou um hotel muito bom aqui em Londrina, para a gente ficar hospedado e tudo. Falei, pastor, não precisa, a gente precisa nada. Não, ele falou, não. Ele falou, pai, pelo amor de Deus, pastor, a gente não quer dar despesa para a igreja. Não, nós temos que honrar o homem de Deus. Um amor de pessoa. Aí, resumindo, ele preparou tudo, né? A logística, fizemos o seminário, e dali, para a glória de Deus, um dos frutos foi a conversão e o batismo do Gabriel. Que lindo! Que legal. Mas eu estava, porque é ali que ele se converteu mesmo a partir dali. Sim, né? Teve a experiência então, dele com Deus. É muita coisa boa. Que legal, pastor. Que benção. Não sei se o pequeno testemunho que eu falei lá. É muita coisa. Foi assim, eu vinha de Marilândia com ele e eu gosto muito de perfume. E eu pegava, eu não tinha um perfume. Eu falava, Jesus, eu vou para lá sem perfume. Eu vou passar só entre a Jesus, eu queria tanto um perfume, espírito. Aí, tal, no culto, tal, eu e ele lá no canto, aí de repente, né, acabou o último dia, domingo, aí o que fizeram? Uma irmã falou assim, vem cá, pastora, eu não tenho uma oferta assim para dar para vocês, mas a gente trabalha com perfume importado, eu vou dar um para a senhora e para o pastor. Eu nunca tinha tido um perfume importado na minha vida.
Olha, que lindo. Deus, Que lindo. O pastor Paulo ele falou assim, que coisa, como que Deus trabalha. E ainda a oferta, né, bem da igreja, Deus ainda falou para nós não pegar um centavo, deixar tudo com eles, porque eles estavam precisando. Uau, que lindo. E nós precisando também, o que você faz? Tem que obedecer, né? Eu Que posso legal, ler aqui um pastor. texto? Claro, vamos então para as Então. considerações finais, pastor? Estamos à disposição. Então, muito bem. Vamos ler aqui Jó, capítulo 14, para dar uma respaldada, né? Como diz o outro, passar a régua em tudo que é até aqui, né? Temos que ler essa palavra que é de suma importância, é claro. Diz assim, Jó 14, é muito conhecido o versículo 7, que diz assim, porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, veja bem, aqui não é expectativa nenhuma de vida, né? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então, veja bem, olha só o entendimento do servo de Deus aqui na época, Jó. Ele estava numa situação deplorável, humanamente impossível dele sobreviver, todos sabem o testemunho, né, do patriarca Jó, e Deus usou ele para dizer isso aqui para nós, porque há esperança para a árvore. Quem é essa árvore? A árvore somos nós, eu sou uma árvore, você, ouvinte, é uma árvore. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, porém, Deus também nos criou de quê? Do pó da terra. Então, nós somos essa árvore, né? Nós, seres humanos. Se for cortada, ainda se renovará. Aqui entra o quê? A misericórdia de Deus. A ação de Deus sobre a nossa vida em restaurar o mais vil pecador ou aquele que não há esperança. Ele que se envelhecer na terra, ou seja, apodrecer a sua raiz e morrer o seu tronco no pó. Ah, pronto, agora acabou a esperança. Não. Agora vem a solução. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Então, se a nossa situação está caótica, sem nenhuma esperança, Deus te levanta do pó da terra. Águas aqui representa quem? A ação imediata do Espírito Santo. O Espírito Santo é vida. Lá em Ezequiel é comparado lá ao rio da vida, por onde ele vai passando, onde não há vida, ele vai restaurando, revivificando, trazendo vida. Então, há uma profecia sobre isso daqui. Então, ainda há uma esperança, né? A minha vida era assim, era essa árvore seca. Como eu falei no começo da nossa entrevista, eu não tinha esperança. Eu era um alcoólatra, não tinha esperança. Já estava no pó, literalmente falando. Mas Deus teve misericórdia, soprou o Espírito Santo e me levantou, como Jó falou também, do pó da terra. Isso Deus faz. Deus não tem nenhuma dificuldade em restaurar o ser humano. É só confiar e realmente perseverar nas promessas dele. Amém. Esse é o trabalhar de Deus na vida daquele que confia nele. Oh, glória a Deus. Que lindo, né? pastor. Às vezes a gente olha, né, mães que têm filhos que estão ali atolados nas drogas, né, no tráfico, acha que nem tem mais solução para o filho, mas tem, né? Quando Jesus vem, ele faz isso. Que coisa mais linda, pastor. Que palavra abençoada, pastor. Que história, hein, pastor? E tem história, né, pastor? E foi só a pincelada. Foi só uma pinceladinha, pastora. Tá com gosto de quero mais. Eita, nós! Vamos ficar, gente, então, com esse gostinho. Mas em breve a gente pode entrar mais no profundo, né? Estamos à disposição. Eita, hoje nós somos capelães, né, do Hospital Evangélico, aqui no finalzinho aqui para encerrar a minha parte de fato. Sim. E como está aqui escrito, fizemos o curso pela presbiteriana aqui de Londrina. Sim. E a minha esposa já era formada em capelã, né, desde São Paulo. Lá eu acompanhava, mas não era formado. Né? Minha formação mesmo se deu aqui. E é que quando tem a formação, aí você tem uma carteirinha e tem livre acesso, somos credenciados, temos tudo que está aqui, que a senhora leu no currículo, tem documentos que provam
tudo isso aqui, graças a Deus, né? E aqui está tudo correto, ou seja, ninguém está com oba-oba e nem inventando coisa. Agora nós paramos com o trabalho, já vista a pandemia, como foi geral, né? Sim. Mas, para a glória de Deus, nós somos chamados há uns 15 dias atrás, aproximadamente, numa reunião com o pessoal da Igreja Presbiteriana, para nos dar uma excelente notícia. Qual é? Que vamos voltar a fazer o trabalho de capelania daqui a poucos dias, eu creio, provavelmente o mês que vem já comece, ali no Hospital Evangélico, e onde precisar ali, né? Então, hoje nós trabalhamos nessa área, na capelania hospitalar, e nós temos também um trabalho social, não sei se dá tempo de falar disso. Pode falar. Nós temos um trabalho social, o senhor preparou uma equipe de pessoas para nos ajudar, socorrer pessoas em todas as áreas, né? Na parte de com cesta básica e tal, e atendimento pastoral, né? Aconselhamento, como está aqui. Socorro imediato, pessoas que precisam de uma ajuda na parte espiritual, e nós estamos aí, para a glória de Deus, fazendo esta obra. E o Senhor tem nos dado essa graça. Nós estamos hoje com a equipe de aproximadamente 20 pessoas, faz parte dessa equipe da obra social. São pessoas que têm honrado os seus compromissos, nos ajudam com doações, e a gente está fazendo, para a glória de Deus. Hoje, a nossa ocupação, no momento, é essa. E nós temos os projetos que estamos orando, né? Para criar um instituto de estudo bíblico aqui em Londrina, né? Uma escola teológica, para a glória de Deus. Já está todo o projeto pronto, né? E eu creio que logo, logo isso será materializado para a glória de Deus, né? E as pessoas nos procuram pela misericórdia de Deus. E a gente está aí à disposição da obra. Pastor, e a igreja? Qual o nome da igreja e onde fica? Hoje eu sou membro da igreja Casa de Deus, fica ali no Jardim Universitário, próximo ali da Castelo Branco, com a Faria Lima, rua Maria Judite Felício, o número eu não lembro agora, mas não tem como errar, é bem na esquina da rua Castelo Branco, no Jardim Universitário, sentido indo para o UEL. Nós somos membros ali, temos nosso pastor, não sei se pode falar o nome dele. Pode. Nosso pastor é o pastor José Carlos e a sua esposa, a pastora Vera. Né? Estamos ali atuando em que área? Na parte de escola bíblica dominical, que é o estudo bíblico na parte da manhã, e a minha esposa atua ali em outras áreas também, né? Na assistência social, né? E a gente também temos o nosso curso ali teológico, às quintas-feiras à noite, para a glória de Deus. Que legal, pastor. Estamos aí, né? Como disse, resumindo tudo, continuo sendo servo. Sensacional. Muito bom, pastor. Muito bom. Que lindo. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Olha, gente, a nossa história ela vale a pena ser contada, ser eternizada, e é isso que nós temos feito aqui, né? Semana após semana, porque existem pessoas que têm partes da sua história em que a gente vê a mão de Deus e essa transformação que ocorre na vida do ser humano vale a pena ser contada. A gente não pode guardar para nós, a gente precisa mostrar para o mundo o Deus que a gente serve. Né, pastor? Sim, é a ordem do mestre. Né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos que testemunhar aquilo que Deus faz, que você falou com muita propriedade. Não é para guardar para nós, porque vidas, eu tenho certeza, serão alcançadas. Amém. Porque Deus faz isso. É verdade. Ele ama a todos e quer salvar. É verdade. O Senhor é muito bom, só depende da nossa posição. E dizer, eis-me aqui. Usa-me a mim. É isso aí. E existe a história que a gente quer viver, mas existe uma história que o Senhor quer escrever. Então, você decide. Tem que tomar uma posição, né? Então, muito obrigada, pastor. Deus abençoe. Obrigada, pastora. Um beijo no seu coração e até a próxima. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.